sobre o tema do simbolismo, ocorreu isso na Reforma Protestante, esvaziando dos tantos símbolos. Tem liturgia que na nossa igreja protestante não tem, por exemplo, o confessionário foi retirado, a gente já não tem mais essa prática, a água benta, então você não tem mais aquela pia. Um monte de outros elementos foram sendo retirados. As figuras lá do Coroinha, né? O Varão. Ele tá ligado. Varão era de lá, Varão. Confessa aí, Varão. Eu era muito novinho. Desabafa aí, desabafa com a gente. Eu era muito novinho. Rapaz, imagina de batina, cara. Que coisa estranha, mano. Era Coroinha. E aí eu fui mostrando, assim, como isso foi sendo esvaziado da igreja. A gente perdeu muito com arte, né? A arte na igreja, tanto de arquitetura, essa de parte era escultura. bonita. A gente esvaziou e provavelmente o cara que se converteu aí de 20 décadas para trás cresceu numa igreja mais limpinha, né? Bancos de madeira, as paredes lisinhas, começaram a colocar instrumento musical, mas ainda estava no início, então isso foi sendo colocado dentro da igreja, mas um pastor com terno e gravata, carinha de pastor, a igreja mais um caixotinho, né? Só que esse esvaziamento simbólico que aconteceu na igreja, tirando elementos cristãos da igreja, a igreja já não tem mais a cruz na parede, já não tem mais a mesa da ceia, já não tem vários elementos da liturgia, assim, né? A gente sempre desafiava os irmãos a decorarem o nome daqueles banquinhos que tinha o lugar para você se ajoelhar. Como é que chamava? Que isso? Qual que era? Você banquinho já ajoelhou no milho. Que você desmonta. Que isso, mano? Desmonta assim, ele é dobrável, né? Peguei tempo não. A pessoa... Ele pegou palmatória. A pessoa já tem no banquinho da frente um lugar para se ajoelhar. No banquinho também tinha um lugar para você pôr a Bíblia, né? E o local para você botar o cálice da ceia. Lembra disso, né, pastor? Isso que eu lembro sim, cara. Aí, Varão. Eu lembro sim. Tem 1802. Tu falou negócio de palmatória. Gente, palmatória não é na igreja não, tá? Não, lá eles só matavam lá. Tinha alguns problemas pior. Se eu não me engano, o nome daquele treco era genuflexores, né? Para você se ajoelhar. E a liturgia do altar e tudo mais, isso tudo foi sendo, continuaram tirando isso da igreja. E a igreja ficou muito vazia de símbolos. E hoje a gente está aderindo novos símbolos. Eu mostrei uma igreja vazia de símbolos, depois ela entrando com diversos outros símbolos. Então hoje na igreja o púlpito já não pode ser mais careta, tem que ser um púlpito bacana, né? De acrílico e tal. O pastor tem que ser um pastor descolado, não pode ser um pastor, aquele pastor caretinha. Você tem que ter hoje um telão de LED, uma parede preta, umas luzes piscando. Fumacinha. Uma fumaça, uma equipe que dança, o ar-condicionado, as poltronas já tem que ser confortáveis. E você precisa ter uma visão na igreja, precisa ter um encontro, precisa ter a equipe de mídia, tem que ser uma infraestrutura enorme e um kids, né? A área kids muito bem elaborada. Você entrega teu filho na porta, pega um papelzinho, pega ele no fim, ele não te perturba mais. Então a igreja já não tem mais espaço para gritaria de criança perturbando ali no culto. O palco tem que ser elevado, bacana. Então essas coisas estão se tornando uma expectativa primária do cara que vai para a igreja. São diferenciais que foram sendo colocados dentro do templo, dentro do culto, e isso está sendo um excesso hoje. Se você pega um templo com excessos do que a gente criticou na reforma, né? E os templos, modelos que nós temos hoje, cara, para se montar um templo, uma mega church hoje, qual o orçamento de se montar aquele ambiente ali, né, cara? A parafernália toda, né? Só que, exatamente, só que tudo aquilo causa um monte de sensações, te faz vibrar, a luz apagadinha, né? A luz focando só no cantor, no pregador, as fumaças, aquele jogo de luz te deixando assim maravilhado, uma experiência única, né? Uma vez eu vi uma igreja
dando aula como a sua igreja ter uma experiência Disney. Nossa. Então, a especialista lá ensinava como os irmãos proporcionarem ao visitante uma experiência Disney. E hoje, essa é a onda do momento. O culto, ele é uma experiência. Se você vai num parque, né, tem os simuladores. Tu entra no simulador, tem luz, som, e toda aquela experiência te emociona, te deixa impactado. Aí, cara, tu tem um extremo aqui, né, do momento da reforma, um esvaziamento simbólico e depois uma entrada de símbolos seculares, né, de show. Então a liturgia vira show e também elementos simbólicos que não são do cristianismo. Então você não tem mais o Cristo pintado na parede, o Cristo na cruz, mas você tem lá uma pintura do leão, da águia, do cordeiro. Você tem outros simbolismos de Cristo em forma de animal, e isso daí a gente absorve. E um monte de outros elementos que estão ali, do judaísmo, de religiões espíritas e tal. Porque a gente está com um problema simbólico terrível, então a gente vai absorvendo de outras religiosidades, a liturgia de outras religiões e o calendário litúrgico. O pessoal demoniza hoje o Natal, né? Aí o cara faz o Hanukkah, o cara faz... Halloween. faz o Halloween também, né? Faz um calendário que não é protestante, não é cristão. Então, um monte de símbolos seculares e de outras religiões estão presentes nas igrejas locais hoje. Esses caras que estão nesse culto, né? O mundo de hoje, né? O evangélico de hoje, que está indo nesses cultos vibrantes, ele sai de lá assim, cara, que maravilha, me emocionou, aquilo me deu uma vibração boa. Esse cara descobre que ele tem que buscar uma igreja saudável, um ensino saudável e tal. Aí ele vai e sai daquele simulador lá da Disney, daquele show de rock, né? De alta tecnologia, ele sai e vai em busca de uma igreja saudável. O cara chega lá na igreja do pastor, um pastor comum do bairro, né, simples, e a igreja dele é um salão vazio de excessos, né? O púlpito dele de madeira, o banquinho dele de madeira, não tem ar-condicionado porque ainda não dá para comprar, tá no ventilador, mas o cara ensina bem o evangelho, prega. Cara, o cara entra numa igreja dessa, depois de ter tanta experiência sensorial, que libera hormônios na vida dele, que deixa ele empolgado, o cara entra e fica entediado. O cara sente tédio na hora da pregação. Se não apaga a luz na hora do louvor, ele vai ficar entediado. Se não piscar a luz, ele vai ficar entediado. Ele não vai conseguir se concentrar. Ele vai pro celular e vai ficar mexendo no celular. Meu Deus. E não vai conseguir prestar atenção. Isso eu sei que é uma crise da sociedade, mas está na igreja. A criançada na escola tem mais dificuldade de prestar atenção, o celular é um problemaço, e essas experiências que os caras estão dando é um diferencial que eu vou dar aqui na igreja. A gente vai ter uma sala aqui de maravilhosa, uma iluminação, a banda, os instrumentos musicais top demais. E aí o cara não consegue ouvir o irmão que é desafinado, que está aprendendo a tocar. E uma igreja, cara, saudável, tem espaço para desafinar, tem espaço para errar, tem espaço para coisas comuns, pessoas comuns participarem do culto. Mas nesse outro perfil não, é profissional, ele é rico, ele não tem os elementos típicos do catolicismo daquela época, mas temos nossos próprios hoje e eles são igualmente problemáticos nesse sentido dos excessos, da riqueza, do contraste de uma mega church aqui, que ela é milionária, eu nem sei as cifras para se montar aquele lugar, e a comunidade do lado, uma comunidade pobre,